O náufrago é uma pessoa que tem que realmente utilizar tudo o que ele pode imaginar, pensar, obter para sobreviver, certo? E é aquele náufrago clássico que deu origem ao filme com o Tom Hanks. Tem uma característica bem interessante, né? Que logo após a hora que ele chega na ilha, ele começa a achar uma série de embrulhos que estavam no avião dele, que são jogados ali na praia, e ele pega aqueles embrulhos com uma satisfação muito grande, como quem pega um tesouro, pensando no que poderá ajudá-lo para a sobrevivência. E aí ele começa a abrir os pacotes. E tudo que ele tira dali, a princípio, não tem nenhuma utilidade. Então ele está numa ilha tropical, ele tira um patinho de gelo, fita de vídeo, um vestido feminino, né? Então é bem interessante que nada daquilo serve para nada. Então a gente fica achando, poxa, mas que cara azarado. E no entanto, ao longo do filme, ele acaba utilizando tudo que ele acha. Ou seja, a criatividade e a necessidade fazem dele um sobrevivente de verdade. Então esse filme é muito bacana. Mas nós não estamos aqui só para falar de filmes, nós estamos aqui para falar de casos reais. Esse filme é uma boa aula, ensina bastante coisa, mas nós estamos aqui para falar de casos reais. Então, o náufrago mais famoso depois do Tom Hanks, agora na atualidade, então principalmente para a velha geração, é o Robinson Crusoe. Então, o Robinson Crusoe é um livro, eu já mostrei, já fiz um vídeo aqui a respeito. É uma história fictícia que foi escrita por William Defoe. Era um escritor, ele fez essa história baseado em alguns relatos de alguns sobreviventes da época. Então, nós estamos falando aí de muito tempo atrás. Vários relatos foram inspirando William Defoe a escrever essa história do Robinson Crusoe. É uma história excelente para a juventude, como uma primeira leitura. É uma leitura de aventura, é muito bacana. Mas também ali nos ensina bastante coisa. Também é uma obra de ficção, mas nos ensina bastante coisa. Mas a obra dele, de Robinson Crusoe, ela foi baseada num naufrágio real, ou não foi bem um naufrágio, tá? Então existia um inglês chamado Alexander Selkirk, que se desentendeu com o capitão de um navio. Ele pede para o capitão para ser deixado numa ilha. Então ele opta por desertar, mas de forma autorizada pelo capitão. E o capitão deixa ele lá na ilha com alguns pertences, né? Alguns pertences particulares. Ele tinha 28 anos, e isso foi em 1704. Então, Alexander Selkirk passou 4 anos na ilha, quase 5, e é resgatado. E saiu nos jornais a história dele, ficou muito famosa. E aí o William Defoe resolve escrever Robinson Crusoe. Ele ficou na ilha Mas a Tierra, no Chile. E atualmente a ilha foi nomeada em homenagem à história, né, como Ilha Robinson Crusoe, né? E lá na ilha tem alguns monumentos, alusões ao Alexander Selkirk. Ele ficou muito tempo lá. Ele basicamente, quando ficou na ilha, ele ficou com um armamento dele, as roupas, algumas ferramentas particulares, e ali, muito parecido com Robinson Crusoe, ele começa a sua saga de sobrevivência. Então eles constrói abrigos, ele descobre cabras que tinham sido deixadas na ilha e se tornaram cabras selvagens. Então ele primeiro caça as cabras com arma de fogo, depois ele quer economizar munição, passa a utilizar armadilhas. Então a história é bem comprida. Então procurem esse nome na internet, né? Alexander Selkirk, com K. E aí vocês vão ver a história completa. É bem interessante. Então essa situação real do Alexander foi que inspirou Robinson Crusoe. Então é bem parecido a situação dos dois e nos ensina bastante coisa.